que ao matar 2 brancos que espancaram e estupraram sua filha de 10 anos, é preso. E um advogado branco, Jack Brigance, representado por Cláudia Alves, e Ellen, uma obstinada estudante de direito, vão contra todo o preconceito e racismo existente na comunidade daquela cidade para tentar defendê-lo. Quando os 2 rapazes brancos estão sendo levados ao tribunal para terem o valor de sua fiança decretada, o pai da garota, Pauline, no acesso de ódio, decide fazer justiça com as próprias mãos e mata os 2 na frente de várias testemunhas, além de acidentalmente ferir seriamente um policial representado por Eduardo Garcia. Ele é preso rapidamente e vai a julgamento, mas a justiça dificilmente prevalecerá, pois a cidade é majoritariamente branca e racista. Esse advogado acaba tendo sua casa incendiada, o marido de sua secretária é espancado e morto por uma seita racista da própria cidade. A jovem estudante de direito também é ameaçada e espancada por esta seita. Os 2 acabam sofrendo diversas ameaças e pressões para abandonar o caso, devido ao preconceito e racismo da cidade. Ao final, a opinião pública fica dividida entre os que apoiam a atitude do pai da menina e os que não admitem que um negro acabe com um branco. Começando assim um turbulento julgamento que se torna uma violenta batalha racial e a cidade se transformando num barril de pólvora. Quando começam os depoimentos, Ozzy, representado por Rodrigo, o xerife que prendeu e interrogou os 2 estupradores, afirma ao advogado de defesa que eles assinaram uma confissão dizendo ter sim estuprado a menina. Há ainda no depoimento do policial que teve a perna paralisada por ter sido atingido por cauli no momento do crime. O juiz alerta a defesa que não permitirá que no julgamento se mencione a razão que fez o pai cometer duplo homicídio, pois o julgamento para ele é de assassinato e não de estupro. Mesmo assim, quando o psiquiatra do Estado vai depor a favor da promotoria e afirma que Cauli estava mentalmente sadio quando cometeu o crime, é desmoralizado pela defesa que prova o contrário. Inicia o julgamento. Todos de pé. Presidindo a corte, o juiz Vicente Assis. Boa noite a todos, podem se sentar. Na frente. O Estado do Mississippi ofereceu contra você a denúncia de homicídio qualificado por crime, crueldade e traição. O senhor recebeu cópia da acusação. O senhor tem ciência de tudo que está escrito do Ministério de Acusou? Sim, senhor. Como o senhor deseja se declarar? Inocente, meritíssimo. A defesa alega. Pode se assentar. O Estado tem alguma parecer? Sim, excelência. Eu peço que o senhor examine alguns de seus psiquiatras, examine o réu, e queria que a mãe, Ana Paula, comparecesse. Sim, então, pode convocar sua primeira testemunha. Ana Paula? A senhora era mãe de Sandro? Onde a senhora estava quando o mesmo faleceu? Do outro lado.
Eduardo Garcia. O policial foi atingido. Você pode me dizer seu nome? Eduardo Rodrigues Garcia. O senhor estava presente na hora do crime? Sim, estava. O senhor pode me dizer o que aconteceu? Bem, eu estava trazendo dois para os cigarros, subindo as escadas, quando de repente, acho que uma bala perdida fechou e me pegou no peito. E agora o senhor pode prestar algum serviço ainda para a polícia? Ó, depois de ter perdido o movimento na perna, só acredito que posso prestar vários tipos de serviço. E o senhor pode me dizer com certeza quem o atingiu? Não, o senhor Lucas veio pedir desculpas a mim pessoalmente. Então o Lucas se declara culpado? Obrigada. A defesa tem alguma pergunta? A defesa tem alguma pergunta? Senhor Eduardo, acha que o senhor Lucas foi atingido de propósito? Acha que ele deveria ser punido por isso? Não, tenho motivo para dizer que isso. Explique-se melhor, por favor. Eu tenho uma filha também. E acredito que se fizesse com ela, fizeram com a filha dele, Objeção. Isso é irrelevante. Eu creio que o senhor Eduardo vai merecer o direito de falar nessa coisa. Doutora Cláudia, é bom que isso tenha motivos. Pode continuar. É só negar. então, eu tenho uma filha também. Se tivesse feito com ela, o que fizeram com a filha dele, eu teria feito igual. Objeção. Eu teria feito pior. Então o senhor considera que o senhor Objeção negada. Ele é inocente. Libertem. Doutor Eduardo, o Ministério Público tem alguma pergunta? O senhor está dispensado. Obrigado. Estado pode chamar a próxima testemunha. Queria chamar o doutor Ricardo Nós. Doutor Ricardo, o senhor pode me dizer seu nome completo e sua profissão? Sim, meu nome é Ricardo Ramos. Sou professor de psiquiatria na Universidade do Mississippi, diretor do Hospital de Psicopatologia Criminal. Obrigado, suas credenciais não tem nada que eu possa negar. O senhor pode me dizer como o Lucas se portava? Ele estava louco ou não? Sim, de acordo com a minha regra, uma pessoa que não é capaz de distinguir entre o certo e o errado pode ser declarada legalmente louco. E o seu Lucas, no momento do assassinato, ele estava são. Foi o senhor mesmo que o examinou? Sim, conversamos muito sobre sua família, sua infância e sobre sua experiência de guerra. E o estupro da filha dele? Também falamos sobre o brutal estupro de sua filha Radiana. Mas espere, doutor. A defesa alega que se esforçou para provar que o júri do senhor Lucas Alves, ele é louco. De maneira alguma, eu declaro que o Sr. Lucas chacinou os dois a sangue frio. Obrigada. Sem mais perguntas. A defesa quer fazer alguma pergunta? À vontade. Senhor Ricardo, para que o senhor trabalha? No estado do Mississippi. Há 11 anos, se não me engano. Correto? Nesses 11 anos, quantos julgamentos o senhor já fez? Contando com eles, são exatamente 46 julgamentos. Objeção. Objeção negada. Continue, doutor Cláudio. Nesses 11 anos, 46 julgamentos, o senhor vai declarar o que quer. São? Objeção. O senhor não pode exigir do senhor Ricardo Lopes que lembre de todos os julgamentos feitos. Objeção negada. No momento, eu não me lembro.
dispensado mais alguma pergunta. Bom, obrigado, doutor Ricardo. O senhor está dispensado. A promotoria pode chamar a sua próxima testemunha. A defesa. A defesa chama o doutor, psiquiatria, João Ele causou um lapso com a queda momentânea, na realidade. Naquele momento de trauma, após os auxílios, ele perdeu o discernimento do certo e errado. Ele não sabia as consequências das suas ações. Portanto, eu declaro ele legalmente louco. não tinha discernimento entre o certo e o errado, portanto, declarado legalmente louco. Sem mais perguntas. O Ministério Público quer Sim. interrogar a testemunha, toda sua. Desculpe. Obrigado, Merecis. O senhor João, o senhor pode me dizer seu nome completo? João e Frodilano. Senhor João, o nome bem peculiar. O senhor já foi condenado por algum crime? Não. Tem certeza? Sim. O senhor está sob juramento. Tem certeza que não foi condenado? Absoluto. Deixe-me ver. Então, pelo que entendi, o senhor não foi condenado por estupro? Claro. Obrigado, então, doutor. Tem mais perguntas? Doutor João, a defesa tem mais alguma pergunta? Não. O senhor está Doutor, dispensado. posso falar, excelência? O senhor não se lembra de umas fotos que foram feitas pelo Estado? Objeção, excelência. A testemunha não está sendo julgada. Pode continuar. O senhor tem certeza que não foi acusado de estupro, doutor? Sim. O senhor quer que eu refere a sua memória com algumas fotos? O senhor tem um nome muito peculiar para o Estado. Ou o senhor pode explicar? Eu posso explicar. Pode? Eu não quero explicação. Tem mais perguntas? Doutor João, o senhor está dispensado. A promotoria quer que se faça constar. Eu quero que você faça mostrar nos autos. A defesa tem alguma que consta nos meus autos aqui, mais uma testemunha da polícia a ser ouvida. Tem mais nenhuma? Não pode chamar essa próxima testemunha. O Ministério Público tem mais alguma testemunha a ser ouvida? Não, secretário, chama o senhor. Pode chamar ela. Como sentiu ao cometer uma família ensinada? Me senti muito mal. Só conseguia lembrar deles pegando minha filha, ela pegando o papai, e eu não estava lá para ajudar. Assim.
Então, visto tudo o que ocorreu, eu acho que o caso já está maduro aí aos sumários. Por gentileza, a promotora pode ficar à vontade para fazer suas conclusões. Obrigada. Senhoras e senhores, Lucas Alves é louco. A ideia é tão ultrajante que a única testemunha que a defesa arranjou para apoiá-lo é um criminoso. Ter cumprido a sentença que achava os presumidos estupradores de sua filha merecia. Ele tirou a justiça de vocês e pôs na mão dele. Com aquelas mãos ele tirou a vida de 2 jovens. Lamento o que houve com sua filha, mas lamentar não é saber ao certo que está errado. Não dá a nenhum de nós o direito de matar. Senhoras e senhores, seu dever é claro. Todos neste tribunal sabem a verdade. Todos no Estado sabem a verdade. Agora vocês só precisam criar coragem e dizer as palavras: Lucas é culpado, culpado. Encerrou mais alguma coisa? Não, obrigada. A defesa, por gentileza, pode fazer suas conclusões, doutor Cláudio. Senhoras e senhores, membros do júri, eu havia preparado um belo discurso cheio de manhas de advogado para tentar convencer os senhores da inocência do senhor Lucas. Mas depois que eu conversei com ele, eu mudei de ideia. Eu gostaria, inclusive, de pedir desculpas ao senhor Lucas pela minha inocência, pela minha inexperiência, por achar que um negro poderia ter um julgamento justo no Sul. O que nós buscamos aqui? A verdade. Mas que verdade? A verdade que nós aprendemos, a verdade dos nossos olhos, a verdade do nosso coração. Porque aos olhos humanos, a justiça, ela não é imparcial. Aos olhos humanos, a justiça é racista. E o senhor Lucas, ele já nasceu condenado. Ele nasceu negro. Em busca da verdade, eu digo aos senhores que vamos pegar o caso do Dr. João Epodilã. Apesar de eu não saber da condenação do Dr. João, eu espero que vocês realmente acreditem que eu não sabia. Adiantaria eu falar para vocês que o Dr. João, ele foi condenado por estupro concedido. Na época ele tinha 23 anos e a menina tinha 17. Adiantaria se eu dissesse aos senhores que ele se casou com ela e está casado até hoje? Que ele a tornou sua esposa? De que verdade estamos falando? 16. Eu vou contar aos Eu senhores tinha uma história. 28. Eu gostaria de pedir aos senhores, Essa casa é pior do que eu. por favor, fechem os olhos. Por favor. Essa é a história de uma garotinha de apenas 10 anos de idade. Ela vinha sair do carro, quando de repente surge uma picape, 2 homens a agarram e a levam para um terreno vago. Chegando lá, amarram ela, arrancam as suas roupas e montam sobre ela. Estão vendo a garotinha? Um após o outro, esmagando, estuprando, destruindo, tirando dela a inocência e a capacidade de um dia vir a ser mãe, destruindo sua vida. Consegue entendê-la? No final, depois de saciados, de fazerem com ela o que queriam, com aquele hábito ego de cigarro e bebida, eles usam ela como tiro ao alvo. Jogam latas de cerveja cheias, com tanta força, que a sua carne é cortada até os ossos. Não satisfeito, eles urinam nela. Agora vem a parte do enforcamento.
penduram um galho. Estão vendo a garotinha? Sem sentir o chão sobre seus pés? Mas o galho é fraco. Ele quebra e ela cai. Eles a pegam novamente, jogam na picape e a levam para cima de uma fonte e jogam ela lá de cima, numa altura de 10 metros. E ela é deixada lá para morrer. Vocês estão vendo? Seu corpo jogado, estuprado, abandonado, cheio de urina, sêmen e do seu próprio sangue. Conseguem ver essa garotinha? Por favor, ainda não abram os olhos. Imagine que essa garotinha seja sua filha, sua neta, sua irmã. Agora imagine que essa garotinha seja uma garotinha branca. Os jurados têm alguma pergunta? Então vamos nos reunir na sala secreta para darmos o veredito. O teatro que encenamos agora conta a história de Cauli, aqui hoje representado pelo Sr. Lucas Alves. Um homem negro que teve sua filha de 10 anos estuprada por 2 homens, bêbados e brancos. Chora ao lembrar-se do sofrimento da pequena Tônia, que foi representada pela nossa colega Rariane, ao desculpar com seu pai por ter derrubado as compras. Ao ver o sofrimento e as dores de sua filha e o ato dela não poder ter filhos no futuro, ele se enche de ira, escondendo-se no tribunal e assassinando os 2 homens que estupraram sua filha. Cauli procura um advogado renomado que estava em crise financeira, de nome Jack Brigance, representado por nossa colega Cláudia, que o defende bravamente. A história de Cauli causou a revolta do movimento chamado Ku Klux Klan. Movimento esse que é a revolta dos brancos contra os negros. O filme retrata do preconceito e do racismo e da falta de integridade na justiça, pois haviam policiais envolvidos no movimento Ku Klux Klan. E tem uma cena que me chamou muita atenção, onde o juiz do caso em que Cauli estava sendo condenado à morte por assassinato tenta persuadir o advogado de defesa para encerrar o caso, assegurando que o acusado sofreria apenas com prisão perpétua. Ele fala que é melhor para a esposa de Cauli e sua família ter um pai preso o resto da vida e vivo do que ser viúva. Sem contar que o promotor de acusação escolhe apenas jurados da cor branca, já sendo uma estratégia contra Cauli. É notório a frieza com que os negros são tratados, pois no começo do filme, os caras que estupraram Tônia, de 10 anos, não sofreriam uma pena tão pesada, mas Cauli estava com o Estado contra ele. Observe também que em ambos os lados, tanto defesa quanto acusação, há trapaças, pois ambos buscam informações para desmoralizar as testemunhas. Ambos agem com má fé. Era uma verdadeira guerra de sangue. Por último, eu não posso deixar de citar a brilhante defesa de Jack Brigance no final do julgamento. Ele conta a história de uma garotinha que vai ao mercado e é estuprada. Imagina que essa garotinha poderia ser sua filhinha. E no fim faz um comentário que mexe com qualquer cristão.
Imagine que ela fosse branca. Mas a que ponto chegou a defesa de Jack Brigance? E o que ele teve que lutar, o que ele abriu mão e o que ele quase perdeu para ganhar o caso? Ele vivia em um estado de puro racismo, onde a lei que foi feita para todos de igual modo era cumprida. Eu entendo a dor de Cauli. Entendo também que ele não deveria ter matado os estupradores. Mas a minha revolta é com o racismo mostrado no filme. E eu acho que Cauli não estava sendo julgado por assassinato, e sim condenado por ser da cor negra. Ao final, Cauli foi considerado